Câmara Online no ar, após o recesso de fim de ano e a semana do Carnaval, o ano começa agora, de fato, para os vereadores de São Caetano. A segunda sessão de 2016 teve 7 projetos em pauta, 4 deles votados em segunda discussão. Os projetos aprovados foram dos vereadores Parra, sobre o estímulo à informação dos efeitos do consumo de bebidas energéticas, do Roberto do Proerd, que insere a nomenclatura agentes de segurança no uso de crachá dos profissionais em eventos, bares e restaurantes, o do vereador Fábio Soares, sobre a exposição de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em locais distintos nos estabelecimentos da cidade, e o do Paulo Botura, sobre o estímulo ao rastreamento de doenças genéticas na rede municipal. Aqui comigo o Dr. Xavier, que na semana passada, a primeira sessão aqui de 2016, votou e conversou na tribuna sobre o projeto do Botura, do rastreamento genético. Na ocasião, o senhor fez uma indicação ao projeto do Botura. Essa indicação foi aceita? Como é que foi aprovado o projeto hoje? O senhor pode dar mais detalhes? Rastreamento genético, não é? Se você fizer um mapeamento genético de uma pessoa, é o DNA dessa pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é a carteira de identidade patrimonial genética de uma pessoa. Então você vai descobrir toda a potencialidade dessa pessoa em ter determinadas doenças, em carregar o gene para determinadas doenças. Enfim, você abre as possibilidades dessa pessoa ser investigada nas suas possibilidades futuras de adquirir uma determinada doença ou não. Veja bem, todas as doenças que podem ser prevenidas por um mapeamento genético são bem-vindas, não é? E não como se disse no projeto de lei aí, que é possível com o mapeamento genético você determinar 29 tipos de doenças. Não, são mais de 2.000 tipos de doenças que você pode determinar. Entretanto, no meio dessas doenças, existem doenças que não têm prevenção. Primeiro porque ainda não se mexe no DNA de maneira a fazer com que essa pessoa mude o seu patrimônio genético para não vir a ter essa doença. Não há essa possibilidade ainda. Quando você faz um mapeamento genético para você ter uma possibilidade, por exemplo, de um câncer de mama, é muito bem-vindo. Você pode fazer até determinados casos, dependendo da incidência, da possibilidade, da percentagem que você vai ter de possibilidade de desenvolver isso, você fazer uma extirpação da mama e prevenir uma doença futura. Isso é prevenível. E as doenças que você não pode modificar o seu desiderato genético. Como é que você vai fazer? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E foi isso que eu falei, que o Conselho Federal de Medicina só admite isso se for uma coisa íntima, com a conivência, com a anuência, aliás, com a anuência de quem está sendo investigado e o uso que vai ser dado para essa leitura genética de cada um. O senhor sabe se essa mudança foi realizada no projeto? Foi acatada a sua opinião? Eles acabaram, é usada uma palavra mágica aqui, né, para ser aprovado o projeto, que é estímulo. Estímulo ao rastreamento genético da pessoa. Bom, se é um estímulo, você não está obrigando as pessoas. Então a palavra mágica faz com que o projeto seja aprovado, né? Originalmente, né? Originalmente. Então, aí, sim, cabe a regularização desse projeto de lei, o bom senso, ou até o consenso de uma equipe médica. E tinha aqui no plenário 3 geneticistas, entendeu? Eu conversei com eles e eles estão perfeitamente conscientes da opinião do Conselho Federal de Medicina, do Conselho de Bioética, porque isso pertence à bioética, do que até onde nós podemos ir. Assim que detectada a probabilidade da pessoa ter algum tipo de doença futuramente, a saúde pública aqui de São Caetano vai auxiliar no tratamento, vai ajudar a pessoa? Olha, esses exames são caros, você entendeu? Então esse projeto de lei, pelo fato de ele exigir
do erário uma quantia alta em saúde, eu não coloco isso como uma das grandes prioridades nossas, certo? É bom, é a medicina do futuro, é a medicina do futuro. Mas eu acho que seja bom que tenha, só que custa muito caro. E nós não podemos passar na frente simplesmente para ter, São Caetano tem a possibilidade então de fazer mapeamento genético das pessoas. Ótimo, São Caetano está bem avançado. Mas nós temos outras coisas primordiais aqui. Nós precisamos de uma unidade coronariana, por exemplo, que nós não temos aqui. Nós precisamos de leitos de alta complexidade aqui na cidade para cirurgias maiores que nós não temos aqui. Você entendeu? Então, eu penso assim, nada que constitua um avanço da medicina pode ter um voto contrário de um médico. Seria um contrassenso, você concorda? Mas eu acho que na escala de prioridades nós temos outras coisas aqui em São Caetano. O projeto do vereador suplente Darcy Silvério, que concede o título de cidadão sul-sancaetanense a Antônio Durval Momesso, também foi votado e aprovado em única discussão, apenas com uma ausência do vereador doutor Éder Xavier. Na tribuna, o vereador líder do governo, Jorge Salgado, ainda prestou alguns esclarecimentos sobre o discurso que o antecedeu do vereador Beto Vidoski, onde foram apontados um descumprimento de uma ordem judicial pela prefeitura e o foco de dengue no bairro Mauá. Vocês sabem o que é o descumprimento de um mandado judicial. E na nossa prefeitura está descumprindo o mandado judicial há mais de 10 dias. O outro assunto que também me deixou muito preocupado, no final de semana, eu, morador do bairro Mauá, assim como também o vereador Maurício Fernandes, fiz algumas visitas no bairro e foi constatado um aumento muito grande de insetos no nosso bairro. E vários munícipes me relataram, e hoje eu fui pessoalmente e constatei que aquilo que era um simples depósito de carro nas ruas das Preces e na Rua da Paz, não é mais. Agora lá é sim um pátio clandestino oficial. Porque ele é clandestino porque o pátio não existe, não tem documento. Nossa cidade tem pátio. Nós aprovamos nessa Casa de Leis uma lei autorizando que possa remover os carros em excesso para outras cidades, que tem uma extensão geográfica maior, mas estão utilizando aquelas ruas como pátio de carros apreendidos. E só para esclarecer o andamento, inclusive, do posicionamento do vereador Beto Vidoski, quando ele usou a tribuna em 2 itens. Primeiro, que ele se manifestou referente à lanchonete do Hospital São Caetano. A prefeitura não está descumprindo, porque, inclusive, o oficial de justiça, e se eu precisar eu lhe passo para o senhor, o advogado à parte não cumpriu o que o juiz solicitou, pagamento das custas honorárias do oficial de justiça. Está aqui. Então, a sua informação está equivocada. A prefeitura está cumprindo, sim. Fora isso, até a lanchonete que está lá, e nós sabemos, e nós acompanhamos, a pessoa responsável lá, senhor presidente, que está detentora da lanchonete, ele fez um contrato particular, em 2014, com o ex-presidente do Hospital São Caetano, daquela unidade, quando o prédio já estava sob a custódia do município de São Caetano do Sul, onde paga o aluguel no Ministério Público, em conta corrente do próprio Ministério Público. O aluguel que ele paga, nós não sabemos para onde vai, mas nós vamos saber. Para alguém ele paga. Inclusive, o contrato que ele assinou na época, em 2014, não foi com a prefeitura e não com o Poder Judiciário. Ele fez um contrato às escusas e tomou posse da lanchonete. E fica claro, então, que na prefeitura só não está cumprindo, que não é a prefeitura, é o oficial de justiça, porque o advogado da parte, volto a falar aqui, ele não cumpriu o que foi determinado em juízo, pagamento das custas do honorário advocatício. E até também, aproveitando a fala, em cima do estacionamento dos carros, dos veículos apreendidos, a vigilância sanitária ela vem fazendo, sim, uma intervenção muito grande na cidade, uma intervenção em loco, diuturnamente, inclusive lá ao redor e aonde os carros também estão parados, inclusive com o funcionalismo público tomando conta das espécies. Câmara Online fica por aqui. Até a próxima semana.